Olá, pessoal. Há cerca de um mês, reencontrei um amigo muito querido que já não via há alguns anos e que me recordou de uma situação que nós vivemos juntos, numa experiência, quando estávamos realizando uma atividade e encontramos um morador de rua, senhor Vinícius. Eu não sei como essa história caiu de alguma forma no esquecimento, uma vez que ela marcou profundamente uma época da minha vida em que compartilhávamos, contávamos em palestras. Mas seu Vinícius, naquela noite em que nós encontramos com ele, narrou-nos um pouco parte da história que eu havia colocado naquela condição. Seu Vinícius era, ou é, espero que o seja, músico. E ele participava de eventos, tocava instrumentos de sopro e sempre era muito bem quisto nos ambientes em que estava, mas pelos reveses e pelos desencontros e os desacertos com algumas pessoas, terminou caindo numa miséria profunda e acabou, no final das contas, precisando se ausentar de sua cidade e veio parar aqui, em Goiânia. E nessa condição, sem emprego, sem condição de trabalho, não tinha nenhuma possibilidade, terminou indo morar nas ruas, sem amigos, sem familiares, numa situação de ausência, inclusive de dignidade, muito profunda. Mas naquela noite, alguma coisa mostrou-se muito diferente naquele senhor. Porque nós conversávamos com ele e ele contou-nos como chegou ali, de forma resumida. E esse amigo que reencontrei ficou indignado com aquela situação. Indignado, revoltado, inclusive, com tudo que ele havia narrado, as pessoas, o que fizeram com ele, a forma como ele chegou ali. E disse para ele: o senhor não pode aceitar isso, não. O senhor tem que tomar uma providência. O senhor tem que ir lá, devolver, tem que retrucar isso, buscar o que é seu por direito. O senhor não pode deixar desse jeito, não. O senhor está assim, nem parece triste. O senhor Vinícius respondeu: triste? Claro que estou. Estou triste. Mas a forma correta de reaver tudo isso não vai ser assim, pela violência, pela ignorância. Então, quando meu amigo iria falar novamente algo, o senhor Vinícius tirou do bolso um papel, na verdade um caderninho. E ao tirar o caderninho, ele pegou um pedaço de papel e entregou para esse amigo, que teve a oportunidade de ler. E tamanho foi assim o impacto da leitura que nós copiamos esse papel e ele então levou para casa esse papelzinho com aqueles dizeres copiados. Na hora que ele mostrou, imaginei que fosse algum trecho talvez bíblico ou algo que... porque ele se mostrou também uma pessoa religiosa, mas ele leu o seguinte trecho e eu tive a oportunidade de pegar aquele mesmo papel com esse amigo que me encaminhou, na verdade, a passagem que nós lembramos juntos. Me permitam a leitura. Um soberano não deve empreender uma guerra num ataque de ira, nem deve enviar suas tropas num momento de indignação. Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra. Quando ele leu aquilo, na mesma hora nós ficamos impressionados, porque é surpreendente achar alguém que esteja, obviamente, na condição como um morador de rua, que tenha amplo aspecto educacional, cultural, músico, como já dissemos aqui, e ainda mais trazer uma frase como aquela, como reflexão, para de alguma forma mostrar que não se deve empreender uma guerra num ataque de ira, e nem deve enviar suas tropas no momento de indignação. Na mesma hora, esse meu amigo, cheio de boa vontade, ainda disse para ele: mas, senhor Vinícius, o senhor não é um soberano, o senhor não é um rei, o senhor não tem exército. Pois na mesma hora, o senhor Vinícius derrubou-nos de alguma maneira, quando nos disse, recordando de alguma forma as palavras daquela época: eu não sou soberano? Eu não sou soberano de mim mesmo, das minhas células, dos meus pensamentos, dos meus dizeres, da minha música. Eu sou soberano desse exército, sim. Meu filho, e aí palavras dele, que esse amigo me recordou: meu filho, quando estiver sentindo mesmo raiva, ira, indignação,
Você vai precisar resolver aquilo que te trouxe esse sentimento. Mas resista. Resista, meu filho, a esses sentimentos. Eles não vão te empreender numa guerra boa. Resista. Depois daquela hora, fez-se um silêncio tão intenso, porque nós não sabíamos o que dizer diante daquela condição. Naquela hora, meu amigo mesmo estava muito mais associado aí talvez àquela ideia, né, de Oscar Wilde, que menciona sempre muita sabedoria, né, mas de alguma forma também jocosa, quando diz, né, eu posso resistir a tudo, tudo, menos a tentação. A tentação de retrucar, a tentação de devolver, as paixões tresloucadas, né, que nos colocam, na verdade, numa condição de ir à forra, de não levar desaforo para casa, como já mencionamos aqui em outra oportunidade. Mas essas durezas da vida, todas elas, estejam elas associadas ao aspecto material, estejam elas associadas ao aspecto moral, elas vão bater a nossa porta sempre. E aí nós temos a opção de enfrentar com falta de ânimo, com um desânimo completo, ou obviamente com raiva, com ira profunda, seja na experiência de casa com o filho que muitas vezes irrita, provoca, seja o vizinho que nos ataca, um familiar qualquer que de alguma forma age de maneira assintosa ou muitas vezes até provocando mesmo, um cachorro na rua que encontramos, alguém no trânsito, uma notícia de TV que nos traz indignação, podemos reagir a uma ou outra forma, a doença, a morte e tantos outros aspectos da vida vão nos dar a oportunidade de pensar como reagir. Lembrando-me de Sr. Vinícius, né, naquela noite que nós tivemos esse prazer de reencontrá-lo, quando ele diz, resista, meu filho, resista. Recentemente nós tivemos a oportunidade de ouvir repetidas vezes, em razão do falecimento de um comediante tão famoso, Paulo Gustavo, que deixou uma frase icônica, por assim dizer, quando menciona que rir é um ato de resistência. No tempo em que vivemos, rir, sem dúvida alguma, torna-se um ato de resistência ante tudo que vem acontecendo, sermos ainda capazes de enfrentar tudo isso e ainda guardarmos de alguma maneira bom humor, paz, alegria dentro do coração, é sem dúvida um ato de resistência a toda essa empreitada que nos leva mesmo a querer retrucar, brigar, a devolver, a mostrar-nos melhores e maiores do que as outras pessoas. Talvez aí a sabedoria já bem mais antiga de Jesus, quando dizia, né? Concilia-te com teu adversário enquanto estás a andar com ele. O pior adversário, segundo Jesus. E, obviamente, segundo o Sr. Vinícius, nesse conceito, somos nós mesmos, que estamos aí, obviamente, com um exército à nossa mão, um exército de palavras, de pensamentos, de reações, de atitudes. E, obviamente, muitas vezes colocamos esse exército nas trilhas do mau caminho, provocando, dissuadindo e até, obviamente, né, querendo mostrar muito mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, do que simplesmente querendo acertar ou ajustar as coisas. Então, no final das contas, fica hoje o recado do Doce de Leite Vida, para que nós, diante das experiências, quando tudo parecer perdido, difícil, complicado, em situações talvez até muito mais complexas do que o Sr. Vinícius estava vivendo naqueles anos, e espero que hoje não o esteja mais, resista. Resista. Um forte abraço a todos.